Aqui, o direito do agronegócio sai do papel e entra na realidade do campo. Hoje nós vamos abordar um assunto muito comum, o arrendamento rural. O arrendamento rural é uma oportunidade ou um risco? Vamos falar mais sobre o assunto. O arrendamento rural nada mais é do que o aluguel da sua terra, onde existe o arrendatário e o arrendador, onde é pago mediante uma promessa de dinheiro em que é estipulado no contrato. Mas você sabia mesmo que dá para você perder dinheiro com um arrendamento rural? É isso mesmo. Por quê? Porque um contrato genérico em que não há estipulação de prazos corretos, cláusulas mencionadas sobre benfeitorias, formas de pagamento e outras, pode levar a um processo judicial em que há uma perda significativa de valores. O que eu digo? O arrendamento rural é uma estruturação de negócio. Quando nós falamos em estruturação de negócio, nós temos que entender a parte financeira e quais são os riscos desse negócio. O que eu vejo hoje em dia, o próprio produtor rural, quando ele vai fazer o arrendamento dessa terra, ele não tem essa preocupação. Ele acha que um contrato simples e genérico não pode causar malefícios para ele significativos financeiros. E é isso que nós vamos abordar. Os riscos de um arrendamento rural por um contrato mal feito, genérico e sem as cláusulas necessárias para lhe proteger, lhe dar uma segurança jurídica. Quando eu digo segurança jurídica, eu sempre falo em termos financeiros. Por quê? Porque pode lhe se surpreender ao final desse arrendamento, ou às vezes no meio, uma perda significativa de dinheiro. Um primeiro erro típico de que se existe entre os produtores rurais e no contrato de arrendamento é o famoso contrato verbal. Aquele fio do bigode que você faz com o proprietário de uma fazenda vizinha, um conhecido seu. O que acontece nesse caso? Não existe um contrato, ele simplesmente foi de forma verbal e isso pode trazer consequências para você. Em que sentido? Não há uma estipulação de prazo, não há uma estipulação do preço a se cobrar, mais ou menos nisso daí, você tem só esse contrato verbal. As benfeitorias que o arrendatário pode fazer, ele pode cobrar elas depois. Como mais ou menos isso? Judicialmente, ele pode requerer que você faça o pagamento das benfeitorias. E isso, colocando-se em um processo judicial, há o enquadramento da lei agrária. E na lei agrária, há essa possibilidade de que você tenha que ressarcir pelas benfeitorias feitas na sua propriedade. Através disso, nós temos complicações. Ou seja, no campo, um acordo de boca vira briga no papel. Vamos dar um exemplo para a gente entender. Sou o dono da terra, o Eman que está aqui gravando, ele vai arrendar essa minha terra. Só que num acordo verbal, tudo certo, a gente confia, eu confio nele, só que não existem cláusulas, não existem nada. E para exemplificar e ficar melhor, o Eman vai lá, constrói o bebedouro em 80 mil reais, ele faz uma reforma no pasto em 120 mil reais, ele faz uma recuperação da pastagem no valor de 150 mil reais, totalizando 350 mil reais. Todas essas benfeitorias, como não tem contrato, foi no fio do bigode, caso haja uma briga judicial, Eros, que arrendei essa terra para o Eman, eu vou ter que ressarci-lo. Por quê? São benfeitorias necessárias. E essas benfeitorias necessárias, por que são benfeitorias necessárias? Porque ele teve que fazer todas as adequações dentro do pasto para que ele pudesse produzir as vacas, os bois, o boi de corte e tudo mais. Essas benfeitorias, se ele entrar judicialmente contra mim, eu terei que pagar. Olha o prejuízo que nós temos. Você está lá pensando que você está na sua terra, ganhando o seu aluguel, que é o arrendamento, que é praticamente isso, ganhando o seu pagamento, em dia e tudo mais, só que tem essas benfeitorias. Não foi realizado um acordo entre vocês. Olha a perda significativa que você vai ter no seu investimento em que Eros, vou ter que pagar para o Eman. Foi o arrendatário. Um segundo erro típico que acontece, mesmo você tendo um contrato, só que nós estamos falando em contratos genéricos, porque na própria lei agrária, ela estipula alguns prazos determinados por lei que são reconhecidos de ofício pelo juiz
e também já foram consolidadas pelo STJ. Então, quando nós temos um contrato indeterminado, existem alguns prazos mínimos em detrimento da atividade ou a exploração econômica que existe na terra. Vamos a um caso prático. Eu, arrendador, surgiu uma oportunidade de venda no valor de 4 milhões da minha terra. E isso eu tenho um contrato indeterminado com o arrendatário, o EMAN. Só que nisso eu falei assim, EMAN, eu quero a minha terra de volta. Aí o EMAN vai falar o seguinte, é um arrendatário, opa, eu ainda tenho gado nessa terra, eu ainda preciso de mais 2 ou 3 anos para ficar nela. Ele entra com uma ação judicial, pede o estabelecimento do prazo mínimo para que ele fique na terra, para ele poder garantir que ele possa criar, engordar, fazer o abatimento desses animais. O que acontece nisso? Se você for pegar em termos significativos e financeiros, você trava uma venda que você tinha de uma fazenda. Por quê? Porque o arrendatário, o EMAN, poderá ficar na terra. Ou seja, você acaba perdendo uma venda que você teria de 4 milhões de uma terra, porque você não colocou prazos determinados e que cumprem o requisito necessário da lei. Então, é um segundo erro típico que nós temos em contratos genéricos. Os prazos indeterminados em que você não coloque no contrato o que está específico na lei agrária, como também o que você necessita para a sua terra. Ou seja, você poderia ter um proveito econômico de uma venda de uma fazenda, só que ela foi travada por um contrato genérico. Temos também o terceiro erro comum, que é uma cláusula mal definida de pagamento sobre o arrendamento. Muitas das vezes se coloca um número variável sem ter, de repente, alguma base sobre qual seria aquele valor. Muitas das vezes nós estamos aqui falando em sacas de soja, em arrobas de boi, só que não existe um parâmetro, uma definição. Muitas das vezes nós podemos pegar, vamos por aqui na minha região, a região do Mato Grosso do Sul, que eu estou falando aqui, sobre a definição do preço da arroba de boi por tal tabela. Nós estamos falando de sacas de soja. A saca de soja vai ser definida pelo valor do sindicato de Chapadão do Sul, por exemplo. Então, essa cláusula ela tem que ser colocada dentro do contrato para que não haja divergências na hora do pagamento, porque tanto a saca de soja como a arroba do boi, elas são variáveis. Então, se você coloca um parâmetro de pagamento, você consegue, ao final, não ter essa disputa judicial de qual seria o índice a ser utilizado. Eu digo, qual seria a base de cálculo para pagamento. Seria a arroba do boi aqui do Mato Grosso do Sul, que é divergente de uma arroba do boi no estado de Goiás, a saca de soja aqui em Chapadão do Sul, ou uma saca de soja no Paraná. Então, existe divergência entre esses valores. Então, num contrato, é sempre melhor ser explícito qual será a adequação desse parâmetro a ser pago. A quarta seriam as benfeitorias sem um regime jurídico definido, onde nós temos as necessárias, as úteis e as voluntárias. Num contrato onde você determina, onde você coloca quais seriam essas possibilidades, não teria uma margem para que o arrendatário possa lhe cobrar todas essas benfeitorias feitas depois. Nós temos o seguinte caso: eu arrendo uma terra para o EMAN e no meu contrato está lá estipulado as cláusulas sobre as benfeitorias. Nessas benfeitorias, todas as que eles forem praticar, até as mesmas as necessárias, deverão ser comunicadas a mim, ao arrendador, para que você tenha uma segurança jurídica do que possa haver ao final do arrendamento, onde ele possa lhe cobrar todas essas benfeitorias. Então ele pode fazer uma melhoria na estrada, ele pode fazer um bebedouro, ele pode colocar cercas novas. Todas essas, se foram necessárias, ele poderá cobrar no final do arrendamento. E nisso, se você não prestar atenção, o seu arrendamento rural, ao final, ele vai ser desvantajoso. Por isso que no começo do vídeo eu explico. O arrendamento, ele pode ser uma oportunidade ou um risco para você? Depende. Vai ter muito cuidado com o contrato de arrendamento
que você faça com as cláusulas necessárias para que, ao final desse arrendamento, você não tome um prejuízo financeiro e você tenha segurança jurídica do que pode acontecer ou não. E para exemplificar um pouco mais sobre as benfeitorias, eu vou analisar um contrato, que na verdade foi um contrato verbal, e o arrendador chegou para mim com, olha, ele está me cobrando tais valores. Dentro do contrato, as benfeitorias que o arrendatário fez, nós temos cercas R$90 mil, estradas internas R$60 mil, pastagem R$200 mil, estruturas pecuárias R$150 mil, tirando em torno aí de R$500 mil. A condenação judicial pode chegar próximo a R$500 mil. Por quê? Porque foi feito um contrato verbal, não existiam as cláusulas necessárias para que o arrendador possa ter essa garantia de uma segurança jurídica e não ter que indenizar o arrendatário. Ou seja, se você faz um contrato verbal e não se atenta a esses problemas financeiros que você possa ter ao final do arrendamento, o que seria um lucro para você no arrendamento já virou um prejuízo financeiro. E também temos aqui, não seria uma cláusula no contrato de arrendamento, mas seriam formalidades que você tem que se atentar e procurar um advogado especialista nessa área, que é o direito de preferência ignorado. O que é o direito de preferência ignorado em termos práticos? Eu, Eros, dono de uma propriedade, vendo essa fazenda, sendo que o EMAN está lá na minha propriedade, no arrendamento. Eu faço a venda dessa fazenda e nisto eu não comunico, não notifico o EMAN sobre a venda dessa fazenda. Consequências jurídicas: a anulação do negócio jurídico pelo EMAN e perdas e danos. Por quê? Porque na lei é explícito que quem está no arrendamento, o EMAN no caso, tem o direito de preferência. Ou seja, eu tenho que notificar o EMAN que eu estou vendendo a fazenda, mostrar para ele a mesma proposta de que o outro comprador tem sobre a fazenda, em termos das cláusulas de negociação, em termos de valores, de pagamento e outros. O EMAN, como arrendatário, ele tem a preferência de responder no prazo legal determinado pela lei se ele vai exercer esse direito de preferência ou não. Que acontece muito no caso comum. Eu, arrendador, faço a venda dessa fazenda, não comunico o arrendatário e o que acontece? Essa venda, ela é nula, ela é anulada pelo arrendatário. E isso pode lhe trazer muitos prejuízos. A gente acha que não, você acabou tendo uma perca de uma venda, que hoje nós estamos falando no valor do hectare, do alqueire, do alqueirinho, aí depende muito de cada região. Nós estamos falando de uma perda significativa de valores. Nós temos, de repente, foi anulada essa venda, nós temos uma multa contratual aí que vamos colocar giro em torno de R$300 mil, que é o contrato que você tinha de compra e venda. Você anulou o negócio, você vai ter que pagar essa multa. Nós temos em honorários, perícia e outros, valor de mais ou menos R$80 mil. E a desvalorização da sua fazenda nesse período aí, que pode girar em torno aí, só para a gente ter uns números, R$200 mil. Ou seja, 300, 200, 80, 580 mil que você vai ter de perca nisso daí. Por quê? Você não cumpriu as formalidades que existem na lei de preferência. Você simplesmente ignorou uma simples notificação que você deveria ter feito ao arrendatário, porque existe o direito de preferência dentro da lei. Do ponto de vista jurídico-econômico, o contrato de arrendamento rural é um instrumento de alocação de riscos. Quando mal elaborado, esses riscos retornam ao proprietário sob a forma de passivo judicial. Por isso, no arrendamento rural, o contrato não é formalidade, é estratégia jurídica e financeira.